E aí galera, tudo bom com vocês? Eu sou Fabiano Ramos, professor de Química, tá? Então vamos lá, falar de equilíbrio químico. Então, o que vai ser o equilíbrio químico? O equilíbrio químico é quando as substâncias, os reagentes, eles vão reagir entre si e formar o produto em uma determinada velocidade, tá? Quando a velocidade do reagente se igualar com a velocidade do produto, que é o inverso, tu tem o equilíbrio químico, tá? Então, ó, A mais B vão reagir em uma determinada velocidade, tu chama de velocidade 1. C mais D também vão reagir em uma determinada velocidade, que tu vai chamar de velocidade 2. Então, tu tens a velocidade direta com a velocidade inversa. Quando vai ocorrer direto, inverso, até essas velocidades se igualarem, tá? Quando a velocidade da reação direta se iguala à velocidade da reação inversa, tu tem um equilíbrio dinâmico. O que é que vem ser um equilíbrio dinâmico? O equilíbrio dinâmico é aquele equilíbrio que microscopicamente essa reação ela continua ocorrendo, mas a olho nu essa reação nós não conseguimos mais perceber, tá? Então dinâmico microscopicamente continua ocorrendo e a olho nu ela para, beleza? Vamos analisar um gráfico de um equilíbrio químico. Então analisa o gráfico em relação à velocidade. Então, o gráfico em relação à velocidade, você analisa que o reagente, com o passar do tempo, ele vai estar diminuindo e o produto vai estar aumentando. Até que a velocidade, eles vão se encontrar num ponto e nesse ponto a velocidade da reação direta se iguala com a velocidade da reação inversa em um determinado tempo de equilíbrio, tá? Tu pode ter também um gráfico em relação à concentração. Então, em relação à concentração, tu pode ter a concentração do reagente, vai estar diminuindo, a concentração do produto aumentando, até chegar nesse ponto de equilíbrio, é quando a concentração do reagente se iguala à concentração do produto. Quando a concentração do reagente se iguala à concentração do produto em um só ponto, tu diz que a concentração do reagente é igual à concentração do produto. Mas quando essas curvas elas não se interceptam, tá? Tu vai ter, ó, a concentração do reagente maior do que a concentração do produto. Analisa que a concentração do reagente fica acima da curva da concentração do produto. E aqui eles mantém um equilíbrio em um determinado tempo, beleza? Tu pode também ter outro gráficozinho onde a concentração do reagente vai ser menor do que a concentração do produto. Concentração do reagente menor do que a concentração do produto. Analisa que a concentração do reagente, ó, está abaixo da curva da concentração do produto, beleza? O cálculo da constante de equilíbrio. Então, o cálculo da constante do equilíbrio analisa as concentrações se igualam. Se as concentrações se igualam, você vai analisar a velocidade da reação, que é a constante, vezes a concentração de A, vezes a concentração de B. Para a velocidade 2, tu tem a constante, vezes a concentração de C, vezes a concentração de D. Se essas duas velocidades se igualam, você iguala, ó. Então, V1 é isso daqui e V2 é isso. Você iguala, aí você vai ter K1 sobre K2, que está aqui no segundo membro, concentração de C vezes concentração de D. E no primeiro membro vem dividindo. Então, tu tem concentração de A sobre concentração de B. K1 sobre K2 é a constante do equilíbrio, tá? Então, a constante do equilíbrio vai ser a concentração de C vezes a concentração de D sobre a concentração de A vezes a concentração de B. Então, você tem concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes, beleza? Analisa que os coeficientes, ó, alfa, beta, gama e W, eles se tornam expoentes quando você coloca na fórmula. O Kc, essa constante de equilíbrio,
o estado físico dela tem que estar no estado líquido ou gasoso. Você só coloca na fórmula do equilíbrio as substâncias que estiverem no estado líquido e gasoso, ok? A constante em relação à pressão. Então, a constante em relação à pressão pode ser Kp, que é igual à mesma coisa, a pressão dos produtos dividido pela pressão dos reagentes, tá? Os coeficientes de estequiométrico se tornam expoentes. Existe uma relação de Kc e Kp. Então, tu pode dizer, a relação, tu pode dizer que Kp é igual a Kc, que multiplica R vezes T elevado a delta N. Isso quer dizer que Kp é igual a constante de equilíbrio da concentração, vezes R, aquela constante dos gases, vezes a temperatura, elevado ao número de mols, beleza? Então, vamos fazer alguns exemplos para saber como é que nós vamos estar aplicando essas fórmulas, certo? Então, galera, vamos lá, vamos fazer os exemplos, vamos ver como é que nós vamos estar colocando na fórmula, tá? Então, vamos lá, primeiro exemplo. Então, o primeiro exemplo, ele quer saber o quê? Analisa aí essa questão, dá uma lida, tá? Retiro todos os dados possíveis. Ele te diz que em um recipiente de 500 ml encontra-se em condições de equilíbrio 2 mols de... Então, tu tens a reação, primeira coisa, tu tens a reação, tá? Que é 2NO2 produzindo N2O4. Então, analisa que ele te dá o número de mols de dióxido de nitrogênio e te dá o número de mols da outra substância. Então, você sempre calcula a concentração. Ó, concentração de NO2. Então, a concentração de NO2 é o número de mols dividido pelo volume. Quanto é o número de mols de NO2 que ele te dá? 2. Quanto é o volume? 500 ml. Aí você transforma para litros. Então, isso aqui dá 0,5. Logo, a concentração 2 dividido por 0,5 dá 4 mol por litro. Beleza? Você vem e calcula a outra concentração. Mesma coisa. Número de mols dividido pelo volume. O número de mols é 6. Dividido pelo volume, que é 0,5. E 6 dividido por 0,5 dá 12 mol por litro. Simples, galera. Você vem, Kc que é igual, de novo a fórmula, sempre vai ser produto sobre reagente, ó. Então, tu tem concentração do produto dividido pela concentração do reagente. Os coeficientes, não esqueça, os coeficientes se tornam expoente, beleza? Logo, Kc é igual, concentração de N2O4 vale 12, sobre concentração de NO4 ao quadrado. Isso é igual a 12 dividido 4 ao quadrado é 16. 12 dividido por 16, 0,75. Pronto, encontramos a quantidade de Kc. É o que ele queria, né? A constante de Kc. Beleza? Então, esse é o primeiro exemplo. Tá aí para vocês. Beleza? Vamos para o segundo. Segundo exemplo. Então, esse segundo exemplo é outra maneira de resolver a constante, tá? Então, vamos lá. Tu tens uma reação 2SO2 mais O2 a plus de 2SO3. Beleza? Lembrando, sempre no estado, aqui as substâncias estão no estado gasoso. Sempre você tem que analisar, tá? Se as substâncias estão no estado gasoso ou líquido. Ou não, e líquido. Então, para você calcular, aí você vai ler a questão, dá uma lida. O que é que está dizendo essa questão? Em um recipiente de 1 litro, foram misturados 6 mols de dióxido de enxofre e 5 mols de oxigênio.
Após certo tempo, esse sistema atingiu o equilíbrio. À medida que ele atingiu o equilíbrio, ainda sobrou 4 mols de trióxido de enxofre, tá? Então calcule o equilíbrio. Então no início tu vai montar tipo uma tabela. No início tu tinha quantos mols de SO2? Então tu tinha 6 mols, não é isso? 6 mols desse no início. Quantos de oxigênio? 5 mols desse. Tá? No início, tu não tem nada de produto. Depois disso, tu tem reagiu, produziu. Depois tu tem equilíbrio. Bota equilíbrio. Depois tu tem calcular a concentração. Então vamos lá. Ele me diz que no equilíbrio sobrou 4 mols de trióxido de enxofre. Beleza? Então tu vai fazer isso, para te saber quanto é que reagiu e produziu. 4 dividido por 2. 2 vezes 1 do oxigênio dá 2. Pronto, bota aqui no reagiu, produziu. Para o dióxido de enxofre, faz a mesma coisa. 4 dividido por 2, 2 vezes 2, 4. Pronto, então eu sei que reagiu do dióxido de enxofre somente 4. Agora, quanto é que sobrou no equilíbrio? Tu pega, subtrai, 6 menos 4, 2. 5 menos 2, 3. A concentração é a quantidade de mols dividido pelo volume. Lembra que o volume é 1 litro, então 2 dividido por 1, a concentração vai ser 2. 3 dividido por 1, 3. 4 por 1 também vai ser 4. Pronto. Você sempre vai tirar os dados da concentração, beleza? Então, Kc vai ser igual concentração do produto, que é trióxido de enxofre, coeficiente, eleva, se torna expoente, sobre SO2 ao quadrado vezes concentração de O2. Kc igual a quanto é a concentração de trióxido de enxofre? 4. 4 ao quadrado dividido concentração de dióxido de enxofre, 2 ao quadrado vezes concentração de oxigênio, 3. 4 ao quadrado, 16. 2 ao quadrado, 4 vezes 3, 12. 16 dividido por 2 dá 1,33. Pronto, galera. Essa é a questão. Então, bem simples, tá? Então, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, dar aquele like, dar aquela comentada, tá? Compartilhe o máximo possível, beleza? E essa é a primeira parte de equilíbrio químico. Até a próxima.